do livro de Romanos, e hoje nós vamos pensar um motivo de grande orgulho para todos nós. Quando a gente fala sobre a palavra orgulho, ela é tanto uma palavra positiva quanto negativa. Negativamente, a palavra orgulho, quando nós dizemos que uma pessoa é orgulhosa, nós associamos com arrogância, soberba, a palavra, o verbo pavonear, que dá a ideia do rabo do pavão aberto, aquelas pessoas que gostam de falar excessivamente sobre si mesmas, e muitas vezes o orgulho é extremamente prejudicial para uma pessoa, porque impede que a pessoa peça ajuda ou receba ajuda. Nós falamos de pessoas assim como pessoas orgulhosas, mas nós queremos tratar do orgulho do ponto de vista mais positivo, que é aquele sentimento que nos faz reconhecer o valor de uma pessoa ou de algo. Isso é muito comum. Ontem mesmo, quando voltamos de um passeio que fizemos lá no cemitério São João Batista, eu escrevi uma pequena nota para a mocidade, para o OMP, e em algum momento desse texto eu me expressei dizendo que a OMP era motivo, a juventude da igreja era motivo de orgulho para mim. Então, isso se aplica à palavra de forma positiva. Você reconhece algum valor da pessoa. Isso é muito comum entre os pais, especialmente quando acompanham a performance dos seus filhos no ambiente escolar ou então no ambiente esportivo. Aí há algum tipo de destaque, há um 10 que ele tem ali, uma prova de matemática, de português. Aí o pai se enche de orgulho e diz: olha, meu filho, eu tenho muito orgulho de você, minha filha, igualmente. Então nós veremos hoje, irmãos, algo que deveria encher os nossos corações de orgulho, que é justamente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a passagem que nós escolhemos para balizar a mensagem de hoje é Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Acompanhe a leitura do texto sagrado que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos diante, Senhor, de uma passagem altamente esclarecedora, porque nos mostra com exatidão o que significa o Evangelho. Pedimos orientação do alto, Senhor, que o Senhor visite a todos os que ouvirão essa mensagem, trazendo iluminação, compreensão e principalmente, Senhor, transformação. Só Tu, Senhor, podes realizar tal feito. Assim te pedimos, ó Senhor, na mediação do Teu Filho bendito, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós já tivemos alguns estudos de caráter introdutório sobre essa importante epístola, a epístola de Romanos. Nós vimos a importância dessa epístola na história da igreja. Grandes servos de Deus foram alcançados pelo poder do Evangelho, justamente ao considerar a mensagem da epístola de Romanos. Nós vimos aqui que, por exemplo, Santo Agostinho foi uma dessas pessoas. Vimos também aquelas informações que são importantes quando nós começamos a trabalhar o texto bíblico: quem escreveu, para quem escreveu. O escritor dessa majestosa obra foi o grande apóstolo Paulo, e Paulo se apresenta como um apóstolo, alguém que foi comissionado especialmente para transmitir a verdade de Deus
alguém que foi separado para o Evangelho de Deus. Nunca esqueçam quem foi o apóstolo Paulo, né? Um perseguidor da igreja que foi profundamente transformado pelo poder de Deus, e daí então ele se tornou um entusiasta da fé, alguém que proclamava a fé com muito vigor. Também nós vimos para quem ele escreveu. A igreja que estava na capital do Império Romano. Roma era a cidade mais importante nos dias do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas não há nenhuma dificuldade de imaginarmos como possivelmente essa igreja se originou ali na capital do Império Romano. No livro de Atos dos Apóstolos nós vimos que quando Deus derramou o seu Espírito, muitos tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, também romanos que estavam ali na festa de Pentecostes. Talvez esses voltaram para a terra e começaram a proclamar o Evangelho da salvação, e gerou muitas conversões, tanto dentro dos gentios quanto dos judeus que estavam lá em Roma. O que nos chama a atenção, irmãos, no versículo 7, só relembrando, é que Paulo se dirige aos destinatários usando expressões que também têm tudo a ver com cada um de nós. Ele chama de amados de Deus, né? Então a igreja é a igreja amada pelo Senhor. O que motivou a salvação de Deus foi o fato de sermos objetos do amor de Deus, um amor muito antigo, um amor eterno, um amor que fez com que Deus mandasse o seu único Filho Jesus Cristo para morrer em prol da nossa salvação. Então todo crente verdadeiro é alguém profundamente amado por Deus. E quando Deus começa a amar uma pessoa, Ele não desiste disso, Ele vai até as últimas consequências. É impossível Deus se arrepender do seu amor para conosco. Além disso, pelo versículo 7, diz que nós somos chamados para sermos santos, né? Todo crente em Cristo Jesus, ele é um santo. Aí a gente precisa ter muito cuidado com uma visão de santidade que não é uma visão bíblica e que causa até estranheza. Como é que pode eu, sendo uma pessoa que vive nesse mundo, que tem as minhas contradições, os meus pecados, ser intitulado de santo? Santo nada mais é do que alguém que foi separado para o serviço de Deus, né? Alguém que não pode viver como vivia anteriormente. Então todo crente é amado de Deus e também santo. Ele fala também que todo crente é objeto da graça de Deus. Tudo começa pela graça, irmãos, o favor imerecido de Deus. Nós temos salvação não porque merecemos, mas porque Deus decidiu nos dar algo que nós não merecemos, que é a salvação eterna. E a consequência disso é que nós desfrutamos de paz com o Senhor, nós fomos reconciliados com o Senhor. E além disso, além de termos essa reconciliação, é possível o crente experimentar uma doce esperança, uma doce segurança de salvação. É o que nós chamamos de paz de Deus, aquela tranquilidade que guarda o coração daqueles que servem a Deus. Então o crente é tudo isso, né? Essa era a realidade dos crentes do passado, essa é a realidade dos crentes hoje. Então, sem dúvida nenhuma, tudo que Paulo escreveu aos Romanos pode e deve ser aplicado à igreja de hoje, tá? O apóstolo Paulo segue também dizendo das suas aspirações, do seu desejo de visitar os irmãos que estavam lá em Roma. Ele queria compartilhar dos seus dons, ele queria compartilhar dessa mensagem que revolucionou o mundo antigo que continua a revolucionar o mundo atual. Inclusive o apóstolo Paulo diz que ele incessantemente orava pelaquela igreja. Isso aqui não é só uma expressão hiperbólica, não. Aqui não é somente um exagero do apóstolo Paulo, não, porque ele próprio chama a Deus por testemunha, né? Quer dizer que de fato
ele estava lembrando nas suas orações daquela igreja. Isso tem muito a nos ensinar, irmãos, porque o crente também deve ser zeloso em relação às suas intercessões, né? Não somente por si, pela sua família, mas por toda a comunidade da aliança, pela igreja do Senhor. E ele vai dizer também que se sentia devedor. Versículo 14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, né? Ele vai pensar nessa maneira de dividir o mundo, pessoas que são muito doutas e também pessoas que são ignorantes, né? Pessoas iletradas. Seja lá o erudito, Paulo tem uma responsabilidade para com essas pessoas. Aquela pessoa que mal escreve o seu nome, ou não escreve o seu nome, ele também tem essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Você já pensou dessa forma, que você é devedor, assim como o apóstolo Paulo entendia, nós devemos algo às pessoas. E qual é a nossa dívida? Uma dívida que deve ser paga. Nós precisamos compartilhar o Evangelho de Deus. E chegamos hoje à apresentação do tema, irmãos. O tema que Paulo vai discorrer, levando até as últimas implicações na Epístola de Romanos. Qual é o tema? O Evangelho. Ele vai nos ensinar o que é que significa o Evangelho. E repare que ele vai, por exemplo, chegar até o capítulo 8, que é um capítulo maravilhoso, um capítulo que traz muita segurança de salvação para todos nós, e o que ele está fazendo é simplesmente o desdobramento do que significa o Evangelho da salvação, de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem as tribulações, né? Às vezes nós ficamos inquietos com os nossos problemas, isso não vai nos separar do amor de Deus. Ele começa a imaginar várias situações hipotéticas. Será que é alguma coisa na vida ou na morte? A morte não nos separa de Deus, ao contrário, a morte é aquele momento singular que traz o certo descer para todos nós, mas é um momento em que nós não precisaremos mais caminhar com fé, porque nós, primeiramente, pela primeira vez, veremos Jesus Cristo, né? Então, nada pode nos separar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? Então vejamos aqui, como eu falei, esses dois versículos, 16 e 17, ele vai apresentar o assunto, o tema. Para quem é do mundo aí do concurso público, né? O pessoal que está se preparando também para fazer Enem, sabe que sempre tem uma proposta lá de um texto que você deve produzir, né? Um texto argumentativo, né? E coisas assim, e geralmente tem um textozinho motivador, né? Mostrando o tema que você deve discorrer. O apóstolo Paulo está fazendo mais ou menos isso, né? Uma apresentação do que ele pretende tratar a partir desses versículos. É bem verdade, irmãos, que os versículos 16 e 17, esse tema está muito condensado. É como se o apóstolo Paulo tivesse colocado todas as riquezas do mundo, todo o Fort Knox, né, dos Estados Unidos, onde eles guardavam lá todo o ouro, e ele conseguisse colocar toda essa riqueza dentro de uma caixinha de presente. Há muita informação teológica aqui, irmãos. É uma riqueza nesse texto. Algumas passagens da Bíblia têm essa propriedade, né, de falar de uma forma mais direta do que é que significa o Evangelho de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo pretende fazer aqui. A partir do versículo 18, aí ele começa a discorrer, né, sobre o Evangelho. Ele vai, antes de dar uma boa notícia, porque o Evangelho significa isso, uma boa nova, uma boa notícia, ele vai falar de algo muito triste, muito ruim. Ele vai tratar e dizer que toda a humanidade está arruinada pelo pecado, né? Toda a humanidade, infelizmente, tem uma vida moralmente
moralmente detestável, né? A partir do versículo 18, ele vai dizer que tanto os pagãos que não tinham o privilégio de ter a revelação de Deus nas suas mãos estão perdidos. Aí em seguida ele vai dizer que as pessoas que tinham o livro sagrado, pelo menos naquele momento, até o momento que o apóstolo Paulo escreveu, lembre-se que o Novo Testamento estava sendo escrito ainda, os judeus tinham uma parte da revelação de Deus, que eram as escrituras do Antigo Testamento. Mesmo eles detendo informações preciosas, essas pessoas também estavam perdidas, todos nivelados por baixo, até que o Senhor trouxe salvação. Tá bom? Então, é esse o caminho que nós vamos percorrer aqui. Tá? Nós vamos começar a entender o grande tema da Epístola aos Romanos. Lembrando qual é o tema? O Evangelho de Deus. Veja como o apóstolo Paulo apresenta inicialmente o tema: pois não me envergonho do Evangelho. Ele diz em termos negativos: eu não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, é um escritor fenomenal. Ele está usando aqui um recurso de retórica, uma figura de pensamento chamada de litote. O que é uma litote? Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, ele define litote nos seguintes termos: é uma afirmação feita na forma da negação de uma afirmação contrária. Pastor, não entendi nada. Deixa eu exemplificar que vai ficar mais fácil. Por exemplo, nós usamos muito litotes, embora nós não conheçamos essa expressão técnica. Por exemplo, quando alguém diz assim, a Manu não dançou bem, é uma litote. Você está negando, você está fazendo uma afirmação feita na forma de negação. Qual é a negação? Ela não dançou bem. O que você quer dizer com isso? Que ela dançou mal. Outro exemplo: Regina não é nada boba, né? Paulo não é nada bobo. Você está negando, mas afirmando o contrário. Qual seria o contrário? É uma pessoa muito esperta. Outro exemplo de litote: eu não estou feliz. O que você quer dizer com isso? Está infeliz ou contrariado. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, ele está querendo dizer que se orgulha do Evangelho. Entende isso? Paulo se jactava com o Evangelho. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Jerusalém, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, trazendo donativos, né? E ele sofreu muito antagonismo nesse momento, né? E na sua defesa ele diz assim: eu sou cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre. Novamente uma litote. O que é que ele queria dizer? É uma cidade muito importante. De fato, era uma das cidades mais importantes da antiguidade, certo? Então, por favor, tenha na sua cabeça essa informação. O apóstolo Paulo está se orgulhando. O Evangelho era motivo de orgulho para ele e deve ser motivo de orgulho para os crentes em Cristo Jesus. Mas por que o apóstolo Paulo não foi direto ao ponto? Por que ele usou desse recurso? Né? Por que ele não disse logo, eu me orgulho do Evangelho? Irmãos, o apóstolo Paulo, além de ser um grande missionário, ele também tinha uma alma pastoral. Ele conhecia muito bem o rebanho de Deus. Se nós pensarmos bem, essa é uma grande tentação, se você for muito honesto consigo mesmo. É uma grande tentação para o crente, porque muitas vezes nós ficamos tentados a ter vergonha do Evangelho. Sabe por quê? A mensagem do Evangelho é alvo de ridicularização para as pessoas. E ninguém quer ser ridicularizado. Especialmente o adolescente, né?
O adolescente tem essa preocupação maior, ele quer ser parte da turma, né? Ele nunca quer ser colocado de escanteio, né? Ninguém gosta de ser um patinho feio. Imagine só a mensagem, irmãos, lá na época do apóstolo Paulo. Que mensagem? Eu quero proclamar aqui que vocês precisam de salvação. Bem, o simples fato de você anunciar isso já gera espécie, já gera mal-estar. Como assim? Se eu preciso de salvação, implicitamente você está dizendo que eu estou perdido. De fato você está perdido. Mas eu me acho o Senhor da minha própria história. Eu sou alguém que realiza feitos, né? Imagine os soberbos romanos, os donos do mundo, né? Aqueles que exerciam a supremacia sobre as demais nações. Aí você chegava e dizia: você está perdido, você não pode fazer absolutamente nada em prol da sua salvação. Mas eu conheço alguém que pode reverter toda a sua situação. Quem é? Jesus. Quem é esse Jesus? Um filho de carpinteiro, alguém que foi crucificado lá na cruz, numa região desconhecida do império, lá em Jerusalém. Peraí, você está dizendo que eu estou perdido e que eu preciso de algo que um Jesus que era de família pobre, que morreu numa condição ignóbil, como um meliante, crucificado, que era uma das mortes mais terríveis da antiguidade, na época lá dos romanos. Você está dizendo que eu preciso dele? Conta outra. Eu não acredito nessa história. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, falando que essa mensagem era escândalo para os judeus. Porque o Evangelho diz também, irmãos, que esse Jesus não era apenas um homem, não. Era o próprio Deus que criou o mundo do nada. Era aquele Deus celebrado pelos antigos judeus, quando o Senhor se manifestou a Moisés, arruinou o Egito com as 10 pragas. É o Deus dos grandes feitos, que fez descer fogo do céu. Mas esse Deus tabernaculou conosco. O judeu não aceitava isso. Era escândalo para eles. E para os gentios, aqueles que não eram judeus, loucura. Hoje ainda, quando nós anunciamos a salvação em Cristo Jesus, as pessoas olharão para nós, para os evangélicos, para os crentes em Jesus Cristo, e vão ridicularizar. Vocês são obscurantistas, né? Essa crença rudimentar enganou gente de séculos passados, mas hoje nós estamos no século XXI. Nós estamos num momento de grande expansão tecnológica. Nós somos seres mais evoluídos. Coitados, são perdidos, vivendo numa ilusão. Eles é que são loucos. No entanto, eles acham que a loucura é o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E você também não deve se envergonhar desse Evangelho. Ao contrário, você deve se orgulhar. O maior orgulho da nossa vida é o Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, sabia que nós precisávamos de razões para nos orgulharmos desse Evangelho. E ele vai apresentar essas razões aqui. Por que eu devo não me envergonhar? Por que eu devo me orgulhar do Evangelho? A primeira coisa que ele vai dizer aqui, que é o poder de Deus. O orgulho do Evangelho, porque o Evangelho é o dínamo de Deus, né? A palavra original originou até uma palavra da nossa língua portuguesa, que é dinamite, a mesma palavra.
Vocês sabem dos efeitos, né, explosivos dessa demonstração de poder. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus atuando na vida das pessoas. É muito importante que você perceba isso. Não é o Evangelho em si, não é a mensagem em si quando é proclamada. Porque se fosse a mensagem em si, assim que o pregador pregasse, necessariamente as pessoas abraçariam o Evangelho. Nem sempre isso acontece. Mas Deus demonstra o seu poder, transformando os corações à medida que o seu Evangelho é proclamado. A ideia é essa. Deus vai chamando de uma forma irresistível aqueles que muitas vezes têm certa resistência ao Evangelho. Grande exemplo disso, o apóstolo Paulo. Alguém já disse com muita propriedade que essa epístola jamais deveria ter sido escrita. Porque essa epístola, irmãos, foi escrita por Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Nós conhecemos bem a história dele. Era um fariseu zeloso, que detestava o nome de Cristo, um ferrenho perseguidor da igreja. Alguém diz também que a impossibilidade de Saulo escrever as palavras que ele escreveu é semelhante a um analfabeto escrever uma grande enciclopédia. É impossível, há uma impossibilidade aí. O que foi que aconteceu na vida desse homem? De inimigo da fé para amigo da igreja e de Cristo. O poder de Deus. O poder de Deus. O que foi que aconteceu com aquelas pessoas que receberam essa carta? O que foi que aconteceu na vida de milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos que estavam tendo uma vida completamente afastada de Deus e passaram a amar esse Evangelho? Qual é a explicação? É a intervenção poderosa de Deus nas nossas vidas. É o poder de Deus e não o poder do pregador. Tem muita gente que confunde essas coisas, achando que a eloquência, a facilidade na fluidez da palavra, isso vai persuadir de tal forma as pessoas que as pessoas se renderão a Cristo. Nenhum pregador tem esse poder. Nenhum. Outros falam do poder da fé. Muitas igrejas enfatizam isso, o poder da fé, ou o poder da igreja. Não, é o poder de Deus que faz a diferença, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulha nestas coisas. É a primeira razão que ele apresenta. A segunda razão é que é para a salvação. Nós nos orgulhamos do Evangelho tendo em vista o propósito ou o objetivo desse Evangelho. Para que esse Evangelho chegou até nós de uma forma poderosa? Para nos trazer uma condição de salvação. E salvação, irmãos, é um termo muito rico nas Sagradas Escrituras. Nós podemos tratar da salvação em termos de tempo. Eu estou salvo. Às vezes as pessoas não compreendem bem isso, achando que é orgulho no sentido negativo da palavra, como se nós quiséssemos ser pessoas melhores do que as demais. Não, a Bíblia diz que se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. O verbo está no presente, é uma realidade que você já se apropria no aqui e agora. Vida, irmãos, é comunhão plena com o Senhor Deus, com as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas a salvação pode ser vista também como algo passado, né? Algo que aconteceu em algum momento da sua vida, aquele bendito momento em que nós falamos que nos convertemos a Jesus Cristo, né? Que isso acontece quando somos regenerados, chamados por Deus. Aí você olha para o passado, olha, eu consigo divisar na minha vida um momento em que Deus não era importante para mim. Eu ia até para a igreja, talvez eu tenha até me envolvido com determinadas atividades na igreja, mas teve um dia
um dia especial que eu compreendi o Evangelho me constrangeu, e ali eu senti a mão de Deus claramente mudando a minha existência. Às vezes isso acontece de uma forma muito natural, né? Pessoas que estão muito tempo na igreja e não sabem dizer exatamente o momento que aconteceu a sua conversão, mas percebem que algo no passado aconteceu. E o futuro também, irmãos. A salvação pode ser vista em termos futuros. Ontem, como eu disse, estava no cemitério de São João Batista fazendo uma reflexão sobre a morte. E nós lemos lá muitas pérolas de santos, né? De servos de Deus com uma visão amadurecida a respeito da morte. E uma dessas afirmações marcou meu coração. Alguém dizia assim, né? Que o momento mais feliz seria quando Deus colocasse a sua mão, né, metaforicamente falando, sobre o coração e faria parar esse coração, né? Porque seria aquele grande momento que nós estaríamos ausentes aqui dessa realidade, mas presentes para com Deus, para todo o sempre. Será que você pode dizer isso? Isso tem tudo a ver com salvação. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulhava dessas coisas. Você pode colocar também em termos teológicos, né? A justificação, Deus me declarou justo, Ele me livrou da culpa do pecado. Você pode colocar em termos de santificação, né? O Senhor Deus me libertou do poder do pecado, né? O pecado sempre é uma compulsão que nos assedia a todo momento, uma verdadeira guerra no nosso coração. E você pode também conceber a salvação em termos de glorificação, quando pela primeira vez experimentaremos, irmãos, uma realidade em que o pecado já não mais estará presente no nosso ser. Tudo isso tem a ver com salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo, e perco completamente a presença do pecado na minha vida. Paulo se orgulhava do Evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo se orgulhava do Evangelho, porque era para a salvação. E Paulo, irmãos, também se orgulhava que nós nos apropriamos do Evangelho através da fé. Em apenas 2 versículos, ele menciona a fé 4 vezes. 4 vezes. Salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Essa expressão de fé em fé é que é fé do começo ao fim. E ele menciona Abacuque: o justo viverá por fé. Não é a fé que nos salva, irmãos. O que nos salva é o poder de Deus, tá? É a iniciativa divina. Mas Deus nos salva mediante a fé. É um instrumento que Deus usa para nos colocar nessa condição de salvos em Cristo Jesus. Nunca esqueça de Efésios capítulo 2, versículos, acompanhe comigo, vale a pena a gente recordar esse texto. Versículo 8. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Lembre-se que o homem está perdido, o homem está arruinado. O homem não tem capacidade de produzir por si só fé. É uma impossibilidade para o homem natural. Essa fé precisa vir como um presente de Deus para a nossa vida. Então, se você creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha isso não como mérito seu, mas como um presente de Deus na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulhava do Evangelho. Outro motivo, outra razão pela qual
o apóstolo Paulo se orgulha do Evangelho é que é um presente, irmãos, para todo o gênero de pessoas. Ele diz aqui, primeiro do judeu e também do grego. É uma maneira antiga de se dividir o mundo: judeus, gentios, que ele chama aqui de gregos. É muito bom saber que Deus não salva somente os judeus, que o nosso Deus não é um Deus tribal. Ele é um Deus que sempre intencionou salvar pessoas de todas as línguas, raças e nações. É um Deus, irmãos, que não salva somente homens, salva mulheres. É um Deus que não salva somente pessoas abastadas, também se preocupa com o pobre e o desvalido. É um Deus, irmãos, que vai ao encontro de pessoas que têm muita titulação, muito conhecimento, doutores, pós-doutores, porque são tão carentes quanto aquelas pessoas que mal escrevem também os seus nomes. O Evangelho é para todos. Isso é fenomenal. E é por isso que nós estamos aqui. O Evangelho também é para os cearenses. O Evangelho é para nós que estamos aqui. O Evangelho é para as pessoas que estão em casa. O Evangelho é para judeus e gentios. Mas é preciso crer, não somente ouvir. Ouvir é o primeiro passo. Vocês têm que responder com fé. Se o Senhor der fé para você, faça isso imediatamente. Paulo se orgulha também do Evangelho, irmãos, pelo que ele vai dizer no versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela. Essa palavra aqui, revelar, lá no original é Apocalipse. O que é Apocalipse? É você tirar o véu. É uma informação que o próprio Deus dá a conhecer. Ninguém é capaz de extrair essa preciosa informação de que Deus salva as pessoas através de um estudo voltado para as coisas da natureza. Isso é uma impossibilidade. Deus precisa revelar-se. Por isso que a Bíblia, irmãos, e o livro de Romanos dentro da Bíblia é tão precioso, porque nós precisamos dessa informação, e o próprio Deus usou homens para trazer esse Apocalipse. Paulo se orgulha do Evangelho, porque o Evangelho é o Apocalipse de Deus. Infelizmente, no mundo evangélico ainda há muitas pessoas interessadas em revelação. A melhor revelação já está disponível e ela é suficiente. E nós precisamos nos apropriar dessa revelação, desse conhecimento bíblico que está aqui, meus irmãos. E o que é que ele revela? Algo que dá orgulho também ao apóstolo Paulo, que deve dar orgulho a todos nós. O conteúdo desse Evangelho, o que de fato nos salva. Porque quando Deus salva uma pessoa, irmãos, lembre-se que Deus é um Deus justo, e Ele não pode simplesmente fazer vista grossa para os nossos pecados e colocar os nossos pecados, assim, por assim dizer, debaixo do tapete. Ele precisa tratar. Isso faz parte da natureza de Deus. Deus tem por obrigação punir o pecado. Mas Ele quer salvar também. Parece um dilema, não para Deus. Sabe como é que Ele resolveu isso? Naquilo que Ele chama de justiça de Deus. A justiça em Cristo Jesus. Essa justiça é colocada, é creditada, é imputada na nossa conta como se fosse nossa.
Sabe como é que a coisa funciona? Aqui estou eu, cheio de pecados, arruinado pela minha condição, cheio de culpa, e essa culpa precisa ser cancelada. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, Ele estava pagando os pecados dos crentes de todos os tempos, inclusive de forma retroativa, os crentes lá do passado. Os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. Foi por isso que Ele morreu lá na cruz do Calvário. Morreu pela igreja de Deus de todos os tempos. Mas isso ainda não seria suficiente. Temos uma dívida, essa dívida foi cancelada. Nós precisamos de crédito. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor coloque na nossa conta também toda a justiça perfeita de Cristo, como se nós jamais tivéssemos cometido pecado e agora tivéssemos tido uma vida reta durante toda a nossa existência. A obra perfeita de Cristo é colocada como se fosse nossa. É isso que o apóstolo Paulo coloca de forma tão resumida aqui como a justiça de Deus. Isso é a base da nossa salvação. É assim que Deus salva uma pessoa. Você é salvo não pela fé, mas pela obra de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo se orgulha de todas essas coisas. Recapitulando, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Ao contrário, devemos nos jactanciar diante dessa grande intervenção de Deus no mundo. Por quê? Porque é o poder de Deus. Por quê? O objetivo, a nossa salvação. Como nos apropriamos disso? Que é um motivo de orgulho também. Crendo, exercendo fé, mas essa fé é dom de Deus. Por isso que o mérito é sempre dele. Porque eu me orgulho desse Evangelho? Porque não é somente para um grupinho de pessoas, contempla toda a humanidade, em termos genéricos, judeus e gregos. Por que eu devo me orgulhar desse Evangelho? Porque Deus me salva pela justiça bendita do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, orgulhe-se disso. Aplicando, aplicação óbvia. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho, disse que se nós nos envergonhássemos dele, ele se envergonharia de nós. Marcos 8, lá pelo capítulo 8 de Marcos, nós temos essa informação, além de outras partes dos evangelhos. Não se envergonhe. Ainda que você seja ridicularizado, a sua família, o seu ambiente de trabalho, no ambiente de faculdade, no ambiente estudantil, não se envergonhe. Ao contrário, se orgulhe. Eles é que têm motivo para se envergonhar. Outra coisa, você precisa falar desse Evangelho. Esse privilégio não foi dado a anjos. Essa é uma missão nossa, irmãos. Deus nos salvou e ao mesmo tempo nos comissionou. Para quê? Para levar as boas novas do Evangelho. E se tranquilize. Não imagine que você tem poder para transformar os corações. É o poder de Deus. Como dizia, acho que o grande Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, a gente não precisa defender o leão. A gente precisa simplesmente abrir a porta da jaula e deixar o leão solto. Ele fará o seu trabalho. O Espírito Santo de Deus chamará de forma poderosa os seus na hora que Ele quiser. E você que me escuta aqui, ou em casa, você precisa crer em Jesus Cristo. Esse é o instrumento usado para que nós desfrutemos dessa grande salvação eterna. Meu maior orgulho,
o seu maior orgulho não deve ser os seus bens, os seus feitos, os seus filhos. O maior orgulho do cristão é o Evangelho, que nos trouxe eterna salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos,